6. Erikson dividiu o desenvolvimento da personalidade em 8 estágios. Piaget foi 6 estágios e Erikson foi 8 estágios psicossociais durante todo o ciclo vital. Em cada um deles, identificou uma crise determinada. Cada fase de desenvolvimento tem a sua crise, ou um momento decisivo particular, que exige alguma mudança no comportamento ou na personalidade. Embora cada conflito nunca venha a desaparecer completamente, o indivíduo pode responder à crise de maneira negativa ou positiva. Neste último caso, ele consegue enfrentar com sucesso os conflitos dos próximos estágios. O primeiro estágio desenvolvimental proposto pelo autor Erikson corresponde à criança de 0 a 18 meses, aproximadamente, o qual denominou confiança versus desconfiança. Confiança versus desconfiança. A fase oral sensorial do desenvolvimento psicossocial é paralela à fase oral do desenvolvimento psicossexual, descrita por Freud. Ocorre durante o primeiro ano de vida, época de maior dependência da criança em relação aos seus cuidadores. Nessa etapa, a boca é de vital importância. A criança vive por meio da boca e ama com ela. Erikson, 1974, página 57. Entretanto, o relacionamento entre a criança e seu próprio mundo não é exclusivamente biológico, é social também. A interação do bebê com seu principal cuidador determina se será incorporada sua personalidade, uma atitude de confiança ou desconfiança no relacionamento futuro com o ambiente. O desenvolvimento social tem início com o estabelecimento de um relacionamento emocional íntimo entre o bebê e o seu principal cuidador. Esse relacionamento intenso e duradouro é chamado, como foi dito, em sentimento de apego. John Bowlby, 1907-1990, um influente teórico do apego humano, partiu da teoria etelógica de que supôs que a raiz da personalidade humana está nos primeiros relacionamentos na infância. Para ele, a evolução humana resultou em padrões instintivos, como o adulto responder ao choro do bebê ou este ter um repertório de comportamentos que eliciam cuidados nos adultos, que aproximam a mãe ou o principal cuidador, e o bebê em uma intricada cadeia de estímulos e respostas que leva a criança a estabelecer um apego específico àquele adulto. O apego pode ser definido como um relacionamento emocional entre uma criança e aquele que cuida dela regularmente. Pressupõe uma relação vertical na qual uma representa a base segura para o outro. Pode explorar o mundo. Segundo Bowlby, 1984, as crianças formarão vínculos com indivíduos que respondam de forma constante e adequada a seus sinais. Os comportamentos de apego, que incluem sorrir, fazer contato visual, chamar a outra pessoa, tocar, agarrar-se, chorar, entre outros, são eliciados quando o indivíduo precisa de cuidados, amparo ou conforto. Página 47. Os padrões de apego podem ter implicações de longo prazo sobre o desenvolvimento. Por exemplo, as crianças seguramente apegadas parecem ser socialmente mais hábeis, são curiosas e persistentes em novas tarefas. A partir das experiências iniciais, o indivíduo vai desenvolvendo modelos funcionais internos, ou seja, um modelo mental que as crianças usam para guiar suas interações sociais presentes e futuras. Os modelos da infância não são imutáveis, eles mudam, embora tendam a ser levados adiante, continuando a modelar e a definir as experiências quando adulto. Tal conceito também ajuda na compreensão dos motivos pelos quais a mesma experiência parece ter efeitos tão variados sobre diferentes adultos. Exemplo de aplicação. Uma preocupação central hoje
entre os pais é encontrar um meio de, mesmo à distância, criar um vínculo afetivo com seus filhos. Júlia esteve com seu filho no primeiro mês de vida, quando amamentou, mas logo em seguida precisou voltar ao trabalho, o que fez diminuir muito o contato entre mãe e filho. Seu filho ficou então sob os cuidados da avó paterna, com quem passava a maior parte do tempo. Agora o filho de Júlia tem 6 meses e ela quer saber com quem seu filho está mais apegado e por quê. Considerando a situação, de que maneira você responderia à dúvida de Júlia, hein? Muito bem, é isso mesmo. Para se formar o apego, necessitam-se mais do que as primeiras experiências do começo da vida. Ele vai se firmando quando o bebê está próximo dos 6 meses. Portanto, o bebê está mais apegado à avó paterna.